seja muito bem-vindo. Na aula de hoje vamos trabalhar o conteúdo de AutoCAD em 2D. O exemplo da aula de hoje seria esta polia abaulada. Essa polia ela é escalonada e tem abaulamentos nas paredes. O desenho em 3D fica com essa representação. Ela é uma polia que ela não é maciça. Ela tem aqui uma parte oca, vamos dizer assim. Tem uma parede fina, né, que vai ser revolucionada. E há um abaulamento em todas essas paredes desta polia. Então ela é abaulada. E tem um furo aqui que recebe um rasgo de chaveta. Tem aqui uma parte com reforço e esse diâmetro interno aqui a esta polia. A representação do contorno é bem visível em corte. E esse corte é representado em 2D desta forma, ok? E ele é representado aqui em 3D desta forma. Polia bastante interessante de se desenhar e vamos trabalhar o desenho dela construindo aqui metade dessa folia. Primeiro eu vou fazer aqui uma linha com 140 e essa linha vai me determinar o centro desta peça. Então seleciono lá o line, vou fazer aí uma linha com 140. Então você faz uma linha com 140. Então F8, deixar aqui o orto ligado, 140. Vou deixar ampliado. Vou analisar as cotas do meu desenho. Tem uma altura aqui, ó, diâmetro 155 a partir do centro. Então, diâmetro 155 temos que dividir por 2. Então, tenho aqui 77,5. Então, line, uma linha com 77,5. Aqui, ó, tem 35. De onde veio esse 35? Essa largura aqui, ó, de 35. A diferença de 155 para 126. Então, desculpa, 155 menos 126. Isso é dividido por 2. Então a diferença aqui, ó, é de 14,5. Então, line, aqui ó, tem 14,5. Aqui ó, tem 35. E aqui tem outra diferença. E essa diferença é 126 para 197. Para 97. 126 menos 97. Isso dividido por 2. Também 14,5. 14,5. Novamente 35. E outra diferença aqui nesse escalonamento. Então eu tenho 97 para 69. Divido isso por 2. Agora eu tenho 14 e não 14,5. Tenho 14. Novamente, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 14. Novamente 35 de comprimento. Agora eu posso fechar a construção aqui. Então, eu tenho essas dimensões no escalonamento. Agora eu vou trabalhar o seguinte. Eu tenho um abaulamento aqui, ó, de um raio 144. E nesse abaulamento com raio 144 ainda recebe um raio. E esse raio vale raio 2. Então eu vou fazer essa construção. Eu seleciono aqui, por exemplo, um arco. Um arco de início, fim e raio. Início, fim e um raio de 144. Então ele fez ao contrário. Então a gente vai alterar o seguinte, alterar a posição. Então arco de início, fim e raio, ó, start, end e radius. Início, ser start, end, final e o raio aqui, ó, na altura de 144. Então ele fez esse arco. Só que você já construiu a sua peça relacionando o que? Esse diâmetro 150. Então essa altura aqui, ó, para mim lá vai estar errado. Eu tenho que baixar esse raio, né, deslocá-lo, movê-lo com o Move até essa linha que eu já construí. Então seleciono isso aqui, pego o Move, clico aqui no centro da linha e no centro dessa. Então essa linha aqui, ó, ela pode ir embora. Já posso excluir essa linha. Uso lá um Fillet com um raio de 2, que é o que o desenho pede. Um raio de 2. Então venho aqui,
no AutoCAD. Então, raio 2, Enter, também raio 2. Aí eu posso selecionar isso aqui, pegar o Move, clico aqui, Move não, fazer o Copy é mais fácil. Seleciono isso aqui, Copy, do centro dessa linha até o centro dessa. Até o centro. Não, melhor fazer isso antes do raio. Ctrl Z. Antes de fazer o raio. Copy. Eu voltei até antes de fazer esse raio. Vem aqui, ó, vou dar um F8 para ficar mais fácil. Clico aqui. O copy continua acionado, ó. Clico aqui. Clico aqui. E fiz as várias cópias que eu precisava. Nesse caso aqui eu posso fazer o raio aqui em cima, Fillet, um raio 2. Deixo esse raio pronto. Deixo esse outro raio pronto. A diferença é que agora eu tenho algumas linhas que vão transpassar aqui. Tá? Seria o seguinte, seria essas linhas. Ó. Tá? Depois eu vou construir essas aqui também. Mas tem essas linhas aqui que vão transpassar. Então eu vou fazer um offset aqui, ó, de 5. E depois mais outro de 5 aqui. Depois eu faço essas extensões dessas linhas aqui. Então venho no AutoCAD, Offset de 5. Dessa linha para dentro, dessa linha para dentro. Aqui eu vou usar o Extend. Seleciono Extend. As linhas vão vir até aqui. Dou um Enter. Eu vou... Opa! Extend. Até aqui. Enter. Até essa linha. Agora eu vou utilizar o Extend. Então seleciono essa linha. Seleciono a função Extend. E venho clicando nessas. Ó. Clico em uma, em outra. Elas vão buscar aquele ponto como referência. Isso está pronto para mim. Essas linhas aqui eu já não preciso mais delas. Então posso excluir essas três. Aqui eu vou ter que fazer raios. Né? Então, Fillet, um raio de 2. Então vou fazer um raio aqui e outro aqui. Aqui também tenho. Dou Enter. E aqui também tem. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer o Fillet com raio 2 também. Seria nessa região. Só que essa linha aqui, ó, ela vai embora. Ó. Só que você tem essa opção. Deixa eu voltar aqui para ensinar vocês. Então, você seleciona lá o Fillet. Fillet, um raio 2. Aqui você tem a opção de Trim ou No Trim. Seria o quê? Se você fazer o raio agora, ele corta a linha. Se você vir aqui antes, selecionar o Trim, ele tem aqui a opção de No Trim. Então ele não corta essa linha. Então, clica aqui e clica aqui. Ó. Ele mantém a linha. Depois você tem que dar uma ajustada nas linhas que sobraram. Então essa é a opção do No Trim. Só que agora eu tenho que apagar esse trecho aqui. Tá? Então, ó, Trim. Selecionei todo o desenho. Apago isso aqui. Apago isso aqui. E apaga essa extensão. Então você fez aí utilizou um recurso de não eliminar essas três linhas. Prosseguindo com o desenho, você vem aqui, dá uma olhadinha o que construir agora. A ideia é o seguinte, você tem aqui ó, 140 de altura, então a partir do centro você tem altura 70. Então vamos fazer offset de 70. Offset aqui ó, metade de 112, offset metade de 83. Então 140 você tem 70 de altura. Então offset 70 da linha de centro para cima. Próxima linha você tem 128, que vai dar 64, né? 128 dividido por 2, 64.
Então tem um offset de 64. Da mesma linha, para cima. Próximo passo, não, ele fez menor, Ctrl Z. Tenho aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 112, eu peguei errado aqui, 128. 112 dividido por 2, eu tenho 56, e não aquela medida, dimensão anterior. Um offset de 56, que vai ser essa linha, para cima. Próximo passo é um offset de 83 dividido por 2. Então 83 dividido por 2, você tem um offset de 41,5. Então, o mesmo offset, 41,5. Aqui para cima e mais um offset aqui com uma dimensão de... Ah não, aqui já é um material, a polia fica cheia nessa parte. Temos o seguinte, ó. Eu tenho uma distância de 29 até aqui. Então, um offset de 29, depois um offset de 35. E a diferença você vai encontrar esta parede aqui. Então, um offset ali de 29, dessa linha adentro. Um offset ali, o próximo é 35, dessa linha para cá. E você tem uma dimensão aqui, ó. As precisões não estão ligadas, então vamos ligar essas precisões aqui. Eu tenho quadrante, intersecção. Peguei aqui precisão de intersecção. Então, essas duas intersecções aqui me falam que aqui tem 6. Então, eu vou fazer um offset aqui, ó, de 6. Então, offset de 6 dessa linha para dentro. Isso aqui tem, todos recebem raios, tá? Então lá, é fillet, um raio, e o raio interno são raios de 2 também. Então, raio 2. Então faço aqui o raio. Se ele não cortou, dá um Ctrl Z, seleciono aqui a opção do fillet, raio 2, e aqui no trim, ó, tem que cortar. Então, corto esse. Peguei a linha ao contrário. Então, fillet, raio 2. Na opção de trim, ele tem que cortar. Então, essa linha e essa. Dou um Enter. Esta linha com essa. Mais um Enter. Esta linha com essa. Aí eu fiz um contorno. Essa linha aqui eu posso recortar elas, tá? Então, uso Trim e recorto esta parte. Aqui eu tenho um raio. Então, vou usar o Fillet, um raio, provavelmente 2 também. Então, vou fazer esse corte. Essa linha aqui, vou deixar ela aqui por enquanto. E aqui eu tenho um corte também com Trim. Vou analisar o meu desenho. Tem que fazer raio aqui também de 2. Então, Fillet, um raio de 2. O Trim está acionado. Aqui e aqui. Então, esse contorno tá pronto. Aqui falta fazer um outro offset aqui. Então, tem um offset aqui. Eu fiz esse contorno. Eu vou ficar com linhas na vertical. 1, 2, 3, 4 linhas na vertical. Vamos comparar. Eu tenho 1, 2. Essa aqui a gente vai eliminar ela daqui a pouco. Então, 1, 2, 3. Essa linha aqui eu posso retirar. Vai ficar só essa linha aqui. Então, eu vou dar uma olhada como está o desenho. Vai ficar somente essa por enquanto. Então, tirar essa linha. Vou usar essa função. Selecionei Extend. Opa, selecionei Extend e clico aqui. Ele estende até lá embaixo. Aqui eu vou excluir por enquanto essa linha. Na verdade, eu vou recortar ela com Trim e vou fazer um offset aqui, ó, de 20 para cima. Então, por que 20? Então, eu tenho
20, que é diâmetro 40, tem um raio 20. Então, offset de 20. Clico aqui, clico para cima. Então, já está feito essa configuração. Eu preciso de um raio aqui também. Esse raio vai ter um fillet, um raio também 2. Clico aqui, clico aqui. Eu uso a opção de extend. Então, extend até aqui, né? Enter. Então essa linha vai até lá. Aqui eu posso recortar daqui a pouco essa linha que está sobrando aqui. Essa ela está servindo como referência. Então eu vou fazer aqui um estudo de como está essa parte da peça aqui. Então venho aqui no meu desenho. Eu tenho 56. Então tem que dividir 56 por 2. 56 por 2. Tenho 28. Fazer um offset então de 28. Então offset de 28 na minha linha de centro. E eu sei que ela acaba neste ponto aqui. Deixa eu ver essa linha, a posição dessa linha. Essa linha tem que passar por aqui, então ela acaba nesse ponto. Então vou deslocar essa linha. Vou estender essa aqui. Então, selecionei, extend. Essa linha está lá embaixo. Excluo essa daqui. Tem um raio aqui. Esse raio tem... Não, aqui tem um canto vivo, o raio é na parte de baixo. Eu tenho um offset de 4 aqui, então vou fazer um offset com 4. Dessa linha aqui que é representada pelo 20. Então offset com 4 dessa linha para cima. Aqui eu posso recortar, ó, trim, recorto isso aqui. E apago o que está sobrando aqui. Agora eu tenho um raio aqui. Esse raio tem 4. Então, fillet com raio 4. O trim aqui, ó, tem que cortar mesmo. Tem um raio entre essa linha e essa linha. Tenho esse contorno pronto. Então aqui eu posso excluir, ó. Então, trim, recorta aqui em cima e aqui embaixo. Essa parte aqui, ela pode ser recortada. Então eu apago essas outras duas. Então eu tenho esta configuração pronta. Essa linha aqui não transpassa. Então, trim, recorto. Recorto e excluo essa parte do raio. Vamos dar uma olhada como que está essa configuração lá. Eu acredito que isso aqui vai ter que transpassar. Então, dei Ctrl Z, voltei, ó. Isso aqui é cheio, então eu vou estender, fazer o raio ao contrário aqui, para deixar isso aqui sólido. Então aqui eu tenho um raio de 2, então fillet, raio de 2, entre essa e essa linha, apago essa aqui. Uso o trim novamente, apago essa, então eu tenho um contorno sólido desde lá de cima. Então tem um detalhe aqui agora, esse detalhe ele tem 128 de diâmetro, então 128, divido isso por 2, então tenho 64, fazer mais um offset, então offset de 64, nessa linha para cima. Eu tenho que utilizar aqui o radius, certo? Vou fazer um raio aqui e um raio aqui embaixo. Aqui em cima é raio 2, então fillet, raio 2. Faço aqui e aqui. Aqui eu tenho um raio. Esse raio também tem 2. Então, um raio do fillet tem 2. Então, faço o raio em função dessa parede e dessa. E repito aqui e aqui. Só que essas linhas, elas vêm até aqui, são estendidas até aqui. Não, são duas linhas. Então você usa a função extend, seleciona aqui, extend. Amplia o desenho. Essa linha vai estender até lá embaixo. E esse trecho que é plano, ó, que é linear, não é raio, ó, estende até lá embaixo. O meu desenho já está bastante adiantado. Agora eu vou analisar essa parte do desenho e vi que ele está bem quase pronto. Vou fazer uma linha aqui, ó, que seria
a altura 3, então vou fazer um offset de 3. Então, offset de 3. Dessa linha para cima. Vou analisar esse trecho aqui. Esse trechinho tem linhas até esse ponto aqui, que é a parte da parede da furação. Então, tenho que tirar essa linha daqui. Então, trim, elimino essa linha e elimino essa. Deixa eu dar uma olhadinha como que está aqui. Então, tem esse contorno. Está legal. Para fazer a parte de baixo, você seleciona tudo. Seleciona o mirror. Seleciona esse ponto, ó, e movimento. Dá um F8, daí você tem precisão no movimento. Movimentei para cá, ó, ficou ao contrário. Então eu clico e dou um Enter. Ele fez toda a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo ela é o quê? Ela é elemento oculto. Então seleciono tudo com relação à parte de baixo, porque eu vou ter que transferir isso para layer de linha oculta, ou seja, você tem que ter uma layer construída aqui para linhas tracejadas, ou seja, linha oculta. Essa linha tracejada eu vou aproveitar e alterar a escala dela. Vamos lá, MO Properties, e vem aqui, ó, na escala, coloco aqui, ó, 0.5, colocar uma escala menor. Ela fica uma representação melhor no meu desenho. Legal? Eu vou apagar, no caso, essa layer de tracejada, e vou transferir tudo isso para a layer contorno, que eu já havia construído. Então, layer contorno. Feito isso, eu vou transferir a linha de centro para a layer centro. Então, linha de centro. Como eu tenho uma linha sobre a outra, porque acontece isso quando você usa o que? O comando do mirror. Então, eu havia selecionado a linha de centro e fez duas linhas, uma sobre a outra. Eu apaguei uma, ficou só a linha de centro. Agora, eu posso achurar esse meu desenho, por exemplo. Então, se eu quiser achurar esse desenho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em Hatch. Ele vai abrir uma janela para que eu possa personalizar isso aí. Clico aqui, ó, e venho selecionar uma achura coerente com o desenho que eu disponibilizei. Então vou utilizar essa aqui, ó, JX Wood. Vou clicar num ponto e vou ajustar essa escala, colocar um fator 3 aqui. Então minhas achuras ficaram muito mais distantes do que anteriormente, usei um fator maior. Se eu selecionar aqui, por exemplo, essa layer aqui, essa achura, eu posso, por exemplo, alterar a cor dela. Então, em função da layer, por exemplo. Tá? Se eu deixar, eu posso alterar aqui para laranja, por exemplo. Então, ela ficou uma achura alaranjada. Só que ela está vinculada a uma layer. Eu quero que ela fique vinculada à layer de achura, por exemplo. Então, eu posso alterar ela em função da layer. Então ela ficou em função da layer. Se eu desligar a layer de achura agora, necessariamente ela tem que desligar. Bom, pessoal, agora a gente vai achurar. Então nós temos aqui as layers construídas, inclusive tem uma layer para achura. Então eu seleciono essa layer, clico aqui em Hatch. Agora eu vou selecionar uma layer. No caso tem várias opções, eu vou selecionar essa X-Wood. E agora você pode selecionar aqui o Pick Points para você adicionar essas layers, ou vir aqui direto e clicar sobre o ponto que você quer. Então ele faz todo esse contorno aqui com achura. E aqui você ajusta o fator. Se eu colocar um fator 4 agora, ele fica maior, fica mais representativo. Vou deixar um fator 3 aqui. Deu Enter, está selecionado a minha peça, está realizado aqui o processo de colocar achura. Eu vou voltar aqui na minha peça e ligar aqui a layer tracejada. Então a peça já está aí quase pronta, né? Está bem adiantado. Vamos conferir como que está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos cotar
essa peça, mas antes disso vamos fazer esse detalhe. Então, esse detalhe vai ter um diâmetro de 40 e a gente já constrói as referências aqui do rasgo de chaveta. Então, eu vou continuar aqui utilizando o contorno, né? Utilizo aqui a opção de círculo. Vou aproximar aqui do centro, pegar esse alinhamento como referência. Vou iniciar aqui um diâmetro com raio 20, né? Vai dar um diâmetro de 40. Vou fazer uma linha aqui, ó, daqui até aqui, de quadrante a quadrante. Uso offset, um offset de 23 para cá. Porque meu desenho fala que tem 23 distâncias. Tem 6 aqui, então vou fazer um offset de 3 para cima e 3 para baixo a partir de uma linha que eu construí. Então, line. Cliquei aqui. Vou estender essas linhas. Vou usar aqui o Extend mais fácil. Seleciono aqui Extend. Vou clicar nessa linha e vai estender até lá. Eu faço um offset de 3. Isso para cima e isso para baixo. Usei o Trim. Recorto tudo que está sobrando. E deleto isso aqui. Essa linha aqui vai para Layer Centro. Vou aumentar aqui, ó. Aproximo, seleciono a linha, né? Aproximo o cursor, Linked, 5 para cima. Aproximo o cursor, Linked, 5 para baixo. Essa linha eu vou estender até lá. Então, Linked até aqui. Então, faz parte do mesmo centro aí. Agora seleciono aqui as cotas. Seleciono então o linear, por exemplo. Isso aqui, ó, 23. Isso aqui tem 6. Comprimento aqui, ó, tem 140. Comprimento aqui 35. Repete 35. Repete 35. Para ficar representativo aí, para não haver dúvida na construção, 35 novamente. Aqui vai ser aquele raio, então seleciono aqui rádios, que tem raio 140, raio 144, perdão. Aqui também repete o raio. E aqui repete novamente. Raio 144. Continua. Aqui tem um raio. Aqui mais um raio externo. Aqui tem os diâmetros maiores, seriam esse linear. Você clica aqui então nesse ponto. Clica aqui e arrasta aqui com 155. Se você clicar duas vezes, ó, no texto, clicou duas vezes, ele abre o campo de texto para você. Demora um pouquinho, mas ele abre. Vai carregar. Então, o campo de texto aqui você vai colocar aqui um símbolo, certo? Esse símbolo vai ser um símbolo de diâmetro. Então, clicou fora, diâmetro 155. Aqui na parte de cima, vou cotar também o que está faltando no desenho. O desenho solicita o seguinte: raio de 4 aqui, altura 4, aqui 19, 5 e 5 aqui. Então vai no linear. Linear, aqui vai ter uma cotinha de 5. Deixa eu arrastar essa cota aqui para baixo. Então você clica nela assim, ó. Dá um F3 para desligar a precisão. Então você consegue arrastar ela. Dá um Enter. Dá um F3 para ligar a precisão. Pega esse ponto e pode clicar aqui. Então fica 5 e 5. Se você quiser inverter o lado, ó, você clica aqui, aproxima e flip arrow. Então ele inverte o lado da cotinha, da setinha da cota. Aqui tem 19. Então tem que cotar aqui.
até aqui. Ele deu 18,36 porque ele pegou a referência da cota, ó, da Ashura. Então eu clico aqui, ó, e arrasto até esse ponto. Esse ponto tem 19. Agora eu tenho aqui, daqui até aqui, uma altura com 4. Se eu quiser arrastar a cota para fora, eu clico nela, bem nesse pontinho, e levo ela para fora, eu arrasto a medida para fora. Agora eu tenho aqui algumas dimensões para me trabalhar. Tenho essa altura aqui com 3. Pegou a precisão, vou arrastar essa cota para fora, vou dar um F3, ó, ele desliga, consigo arrastar ela para fora. Tem muito mais cotas para fazer. Tem aqui, ó, 29, 35 e 41. Então, clico aqui, vai ter, dá um F3 para ligar, precisão. Até aqui eu tenho 29, daqui até essa parte maior tenho 41. Deixa eu ver como está a sequência aqui. 29, 35 e 41. Eu vou inverter aqui, não tem problema não. Vou pegar daqui até aqui eu tenho 35. Vai dar na mesma aí na hora de fazer o cálculo das distâncias. E aqui eu tenho um diâmetro. Então, seleciono a opção aqui de cotas para diâmetro. Diâmetro de 40. Tenho aqui raios internos. Então tenho aqui um raio. Nesse ponto, raio 2. Neste ponto aqui, ó, raio 2 também. E aqui repito outro raio 2. Agora vou analisar os outros pontos. Vou fazer essas medidas aqui, ó, internas. Vou selecionar linear. Vou pegar desse ponto aqui, ó, até a linha de centro. Vou arrastar até aqui, ó. Vou pegar este ponto até a linha de centro. Vou arrastar até próximo aqui. Vou deixar essa cota aqui, vou selecionar ela, arrastar ela, dar um F3 para desligar a precisão, deixar ela nessa região. Vou dividir aqui um pouco o espaço. Novamente, vou cotar daqui, dar um F3 para ligar a precisão de novo. Clico aqui, vou nessa região. Pegar mais essa cota aqui, até aqui, na linha de centro, ultrapasso aqui. Pegar esta altura, linha de centro, ultrapasso essa região. E do outro lado, vou pegar essa altura aqui, até a linha de centro. Isso tem 20. Vou clicar aqui 2 vezes na cota. Vai abrir o campo de texto. Vou esperar colocar um símbolo aqui. Você pode colocar assim, ó, %, C. Ele vira diâmetro, que é o mesmo atalho do símbolo para diâmetro, né? Então eu vou clicar sobre o texto. Porcentagem C. Vou dar 2 cliques aqui novamente no texto. Então é porcentagem C. Ele gera o diâmetro. Vou clicar novamente aqui no texto 2 vezes. Se você não quer clicar lá, digitar porcentagem, você seleciona aqui Symbols e seleciona aqui o diâmetro, ó, porcentagem C, seria o atalho. Clica fora. Novamente nesse 28, você vai fazer o mesmo procedimento. Porcentagem C. Agora você seleciona isso aqui, uma vez só. Seleciona essa cota de 20 e tecla e digita aí, ó, Explode. Então você explode isso aí. Se você selecionar aqui, perceber, ó, você vai selecionar aqui, ó, vai ficar só a linha, não vai selecionar tudo. Você explodiu. Então aqui, ó, você seleciona essa cota, faz um offset dela de 15. Então daqui até aqui embaixo. Aqui ficou tudo separado, então vou estender isso aqui. Vou estender até aqui. Agora eu seleciono essas cotas aqui, ó, essas auxiliares de cota, e eu apago tudo de uma vez. Essas setinhas aqui, eu vou selecionar só setinhas.
e apago só as setas. A ideia é a seguinte: você vai selecionar isso aqui, vai digitar lá Extend e vai vir aqui e selecionar tudo de uma vez. Ele estendeu tudo até lá embaixo. E essa linha você acaba deletando. Você vai fazer o mesmo aqui. Então, você apaga essa auxiliar, apaga a setinha. Aqui eu vou estender manualmente. Só tem ela. Dou 2 cliques. No campo texto, porcentagem C. Então, diâmetro 20. Na verdade aqui ó, é diâmetro que é 40. Agora eu vou do outro lado e venho ajustando aqui. Onde o diâmetro é 28, você vai usar um desenho, você vai ver que é 56, depois vem 83. Então você vem aqui, isso aqui eu sempre o dobro, então você tem aqui ó, 56, clica fora, 2 cliques sobre esse texto. Você tem 83, clica fora. Depois do 83 você tem aqui ó, 112, depois 128. 2 cliques, abrir o campinho, 112. Dá 2 cliques na próxima. Agora vai ter 128. Essa de 70, 2 cliques novamente. Isso aí vai ter um diâmetro agora de 140. Agora, você quer colocar observações, você vem em Leader, clica aqui em Leader, clica aqui na precisão, ele puxa uma seta, dá um F8. Ó. Então ali você digita ali, abaulado. Então, raio 144. Se você observar aqui, eu escrevi polia abaulada, raio 144, mas você poderia digitar o seu texto aí da forma que você achar melhor. Aqui tem um rasgo chaveta 6x3. Você vai lá novamente. Aqui é Leader. Vou clicar aqui nesse ponto. Então, vou colocar aqui rasgo 6x3. Você digita aí o texto que você achar necessário, dependendo da peça que você está trabalhando. Se faltou alguma cota, você acaba inserindo depois. Então esse aqui é o desenho desta polia.